Estamos começando mais um podcast oficial da Universidade Marketplace. Aqui eu sou Gabriel Tavares, gestor de marketing da universidade, e ao meu lado ele, Alexandre Nogueira. Boa, fala aí pessoal, começando mais um Unicast, e eu sou Alexandre Nogueira, sou fundador da Universidade Marketplace. Vocês vão entender um pouco mais sobre isso, né, sobre a Uni, mas hoje o papo é outra coisa, tá pesado. E a gente trouxe a elite dos Marketplace hoje com uma pessoa que está com um currículo intenso aqui, que eu tive que anotar. Porque não dá, é muito tempo. O cara tem best-seller, o cara tem MBA, ele tem tudo isso e embaixador do Mercado Livre, André Santos, mais de 15 anos de experiência na construção e gestão de comunidades online, desenvolvimento de programas educacionais e liderança de equipes multifuncionais, MBA em vendas, merchandising, marketing e palestrante, mentor e autor do best-seller Você Vendeu, Como Vender no Mercado Livre. Já treinou mais de 100 mil empreendedores em eventos como Ciclo, MP, NET, Sebrae, Feira de Empreendedor, Primeiro E-Commerce, Universidade do Mercado Livre e Mercado Livre Experience. Uma honra ter você aqui com a gente, André Santos. É um prazer imenso estar com vocês. Eu sempre acompanhei, né, o Alexandre Nogueira, todo o time. Aqui o trabalho que vocês fazem muito comprometidos com os vendedores, então são muitos anos de história juntos. Eu acho que o mais legal aqui vai ser esse bate-papo, trazer um pouquinho aí de toda a experiência, que eu sempre falo que nunca foi uma experiência o André sozinho, sempre foi todos nós juntos. Então vai ser bem gostoso o bate-papo aqui. Boa, Andrezinho, agradecer, né, acho que a disponibilidade, a tua, né, do Meli também, porque a gente está na Meli Cidade, então se você vem passando pessoas atrás, é porque o Mercado Livre não parou, e ele nunca para em momento algum, né, então continua a galera trabalhando, a gente está no maior, acho que na maior empresa da América Latina, a gente pode falar assim, dentro do maior marketplace do Brasil e de toda a América Latina também, e um prazer ter você, acho que a gente tem uma amizade há muito tempo. Muitos anos. Nunca tivemos assim formal, né, as nossas conversas de bastidores, trabalhando e ajudando o seller. E vamos começar. Acho que a gente vai navegar aqui em uma... Vamos de volta para o passado, na verdade, vamos voltar e vamos começar. Posso puxar essa primeira aqui? Beleza. Boa. Então, quem já te conhece, né, e primeiro quem não conhece, a gente vai deixar as redes do André também, e se você é vendedor do Mercado Livre e não conhece o Andrezinho, alguma coisa está errada na comunicação, já deveria estar seguindo, né, tanto o perfil de vendedores, Mercado Livre, quanto também André Santos Play, a gente vai deixar aí. André, mas eu queria voltar um pouco, né, porque a gente vê muito você o tempo todo no palco, pro-seller, sempre foi pro-seller, né, sempre foi a favor do vendedor, e ajudando e fazendo, mas eu queria voltar um pouquinho na história. Como é que foi esse início de carreira? Vir para o Mercado Livre, como é que você veio parar aqui? Né? Quanto tempo que você veio parar aqui também? Cara, eu cheguei no Mercado Livre, sempre eu falo dessa data emblemática, né? 7/7/2008, às 10h38. Nossa! Que foi quando eu cheguei no Mercado Livre. Eu venho de uma indústria totalmente diferente, uma indústria de proteína animal, JBS Friboi. Não tinha absolutamente nada a ver com tecnologia. Na época, minha mãe ainda estava viva, né? E ela tinha vindo para São Paulo, ela veio aqui para São Paulo fazer um tratamento médico. Eu acompanhei ela. E é muito engraçado isso, porque quando eu cheguei em São Paulo a primeira vez, eu nunca imaginei de parar no Mercado Livre. Eu vim para o JBS. E aí, enfim, aconteceram algumas coisas, eu não continuei no JBS Friboi, fiquei desempregado, mais ou menos, acho que uns 8 meses, então de São Paulo mesmo eu devo ter já uns quase 17 anos, de Mercado Livre estou indo para 16. Às vezes eu perco a conta se é 16 mesmo ou é 17, mas eu acho que é 16 anos. É que passa de uma certa idade, né? Aí nem conto mais. E aí vim para cá como representante de comunicação júnior, que era o carinha que respondia e-mail do vendedor na época. É um nome chique, de e-mail. Quando eu cheguei, que eu vi, né, ali o cargo representante de comunicação júnior, eu falei, cara, é um jornalista, né? Isso aqui é maravilhoso. E, enfim, mas aí foi na área hoje de Customer Experience, né, na área de atendimento ao cliente, CX, como eles, né, chamam aqui no Mercado Livre, saque, enfim. E comecei ali numa área que nem existe mais, que é uma área, era chamada PayPoint. Era uma área de investigação. Então, a gente pedia documento escaneado ainda. Você pedia documento escaneado do cara para ver se era fraudador, se não era, se batia. E aí eu recebia de tudo. Dava para você ver carteira de identidade ali com o nome riscado, sabe? Os negócios dava para ver que foi fraudado, uma fraude. Tinha que ter um olhar muito clínico para aquilo e ver e falar,
não aprovado, né? Hoje não, hoje é, né, a questão do rosto, você coloca o facial ali, é aprovado. Naquele dia a gente olhando, essa era a minha função. E aí eu fiquei, acho que no máximo 8 meses nessa função, quando surgiu uma vaga para assistente de vendas. Eu era gerente no JBS, cheguei aqui como representante de comunicação júnior, ou seja, eu não dei nem 2 passos para trás, eu dei 20 para trás, Exato. nordestino, né, lá de Alagoas, praticamente desconhecido, totalmente desconhecido na cidade também de São Paulo. Você veio sozinho até nessa mudança ou não? Nessa mudança, minha mãe veio primeiro e depois eu vim sozinho. Porque a gente sabe, mas eu fiz uma volta para Maceió super rápida para fazer um trabalho lá que eu tinha que fazer. E eu voltei para Maceió nesse primeiro momento, ali no primeiro ano, antes de estar trabalhando, que eu estava desempregado. Ninguém sabe, eu nunca contei isso para ninguém. Eu voltei de carreta. Nossa. De carona de uma amiga da minha mãe, ela tem uma transportadora, e ela falou: tem uma carreta que está em Barueri. E eu estava morando em Jandira. E aí eu falei: pô, eu pego o ônibus e vou para Barueri e vou de carreta. Eu fui com um cara que não era muito. Era muito viagem de minha vida. E eu viajei com rato 3 dias e meio. Foi muito bom. Foi muito bom. E, assim, tudo isso eu trago, né? Eu tô mexendo aí numa caixinha ali de todo o meu passado ali, né? Quando eu cheguei em São Paulo, bem difícil, morando na casa da minha tia, praticamente não, mesmo sendo família, mas era de favor, e ali foi onde tudo foi construindo, ali onde tudo foi acontecendo. Com pouco tempo apareceu uma vaga para assistente de vendas, e eu já me candidatei, e aí voltei para a praia comercial como assistente de vendas no Marketplace. Naquela época era uma equipe de, no máximo, o Marketplace do Mercado Livre naquela época devia ser 6 pessoas. Nossa. Já era em Santana do Parnaíba, o prédio já? Ou O ainda... prédio era na Avenida Yojiro Takaoka, lá em Santana de Parnaíba, em Alphaville, e ali foi o meu primeiro lugar onde eu comecei a trabalhar em Pempó. E depois, aí quando eu passei para assistente de vendas, eu mudei. Eu já fui para Gomes de Carvalho, na Vila Olímpia. Então já foi um upgrade, né? Então já fui ali para Gomes de Carvalho. E aí foi engraçado que, assim, também eu lembro, eu tenho até hoje, eu tenho os meus primeiros 100 olerites de papel no Mercado Livre. Eu tenho todos em casa. Você guardou como recordação? Dei todos. Eu tenho meu primeiro olerite, R$ 814,15. Nossa, Caraca. Eu tenho o primeiro olerite, André dos Santos, lá, representante de comunicação júnior. Eu vou procurar, ele deve estar em algum lugar dentro do meu escritório. E eu guardo. Eu tenho um ritual que é muito engraçado, que todo dia 7, agora eu vou fazer 16 anos, né? Dia 7 de julho. Então eu sempre faço questão de pegar um ônibus e vir trabalhar de ônibus, para nunca esquecer de onde eu saí. Cara, que legal. Eu sempre faço isso. Meu doutor da ponte, o caminho agora é menor, mas eu continuo fazendo e chego no máximo até 5h40 da manhã, porque eu quero sempre parar para agradecer aqui. Aquilo que foi. Aquilo que eu passei. Puxando essa parte, né? Porque acho que a gente vai entrar em vários momentos que o André teve dentro do Mercado Livre. Chorar, né? Não, mas aí tá tudo bem, tipo, é bom, né? O pessoal fala é bom. Mas eu acho que é legal até porque a gente conhece muito o lado André do palco, né? E hoje o André, cara, você é o único embaixador como cargo, né, em toda a América Latina. A galera já vai ter em outros países aí e tal, mas como o Mercado Livre não terá nenhum outro. Até porque a gente é influenciador oficial e não pôde ser embaixador, porque hoje é um cargo que você ocupa aqui dentro. Mas eu queria trazer um ponto de atenção. Você chegou, né, com sonhos, com umas vontades, por motivo da vida, veio parar aqui, mas o que te fez ficar? Eu acho que 16 anos, né, dentro de uma mesma empresa. E eu te conheço desde, cara, sei lá, acho que 14, a gente se conhece. 2014, por aí. Você tem o mesmo gás desde quando você estava lá em outros cargos e fazendo, naturalmente vai mudando as áreas e as ações. Mas o que te fez ficar no Meli, quando a gente olha para o Mercado Livre? Eu acho que a conexão da cultura do Mercado Livre com quem é o André Santos. Eu me conecto muito ao Mercado Livre. E a nossa cultura é algo que assim, que ela não está escrita em parede, né? Você consegue vivenciar ela todos os dias. Acho que isso me levou a ser um dos indicados ao prêmio de cultura da empresa entre, sei lá, 40 a 50 mil funcionários. A questão de você assumir risco, eu sempre assumi risco aqui, né? A questão de você estar sempre em beta contínuo, de você
competir em equipe para ganhar, então eu nunca faço nada, por exemplo, analisando, olhando, vamos lá, dentro dos projetos que eu já criei, né? Que eu já criei, não, que eu co-criei, porque aqui a gente não cria nada, nós criamos, né? A gente trabalha em times e você precisa de pessoas para construir qualquer coisa. Seja o Mercado Livre Lojinha, seja o Prêmio Mercado Livre, que estava esquecidinho ali por conta da pandemia, e ele ficou adormecido e a gente ressurgiu ele agora com uma quarta edição. Então, todos esses projetos, todos eles, a cultura me conecta muito. E eu sou um cara que eu não gosto, por exemplo, eu não falo que você sempre vai escutar isso, todo mundo. Eu nunca falo que eu sou embaixador, eu falo eu estou embaixador. Que legal. Né? Porque ninguém é, né? A gente tem que pensar, e aqui no Mercado Livre, eu nunca esqueço isso, eu sempre converso com o Stélio, e uma coisa que eu tenho muito na cabeça, que o Stélio sempre falou para mim, e a gente tem contato ainda hoje. Aqui, e já viu o Marcos Galperin falar, a gente nunca, somos líderes, somos os melhores. Não, estamos. Legal. O melhor está chegando, né? Então, essa coisa da cultura do Mercado Livre, que o melhor está chegando, beta contínuo, o desconforto da mudança que sempre acontece todos os dias. Eu falo, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu tenho muito essa frase eu não gosto de inglês, mas eu falo muito ela em inglês, que é o game over todo dia e um play again toda meia-noite, porque aqui todo dia eu zero uma história aqui todo dia, sabe? Eu não tenho essa coisa, às vezes eu escuto as pessoas falarem, o André é um ativo da empresa, eu falo, não sou. Eu não sou ativo da empresa. Eu admiro o Mercado Livre falar isso para mim, muita gente. Você é um ativo da empresa. As pessoas, quando falam em Mercado Livre, lembram do André Santos, mas eu falo, eu preciso continuar entregando com a mesma garra. Se não entregar, vai ter outra pessoa que vai entregar. Então eu falo sempre que eu estou. E isso me conecta muito à cultura. Legal. E esse ponto, até trazendo, que ela reflete muito para os vendedores, que é uma cultura que é tão enraizada, tão forte, que, de fato, tem muitos vendedores hoje dentro do Mercado Livre, mas para aqueles que se destacam, geram resultado, eu acho que é muito dessa cultura que eles vêm trazendo para a operação deles também, de sempre continuar evoluindo, continuar avançando. A gente vai passar, né, sobre as mudanças que a gente vive junto com o Mercado Livre, independente de como ela atue, de fato, na operação, mas é muito bom, porque a gente consegue agora identificar de onde está vindo essa origem, porque realmente, se a gente não vir estando, a gente sempre vai acabar dando brecha para que quem esteja vindo ultrapasse e alcance o lugar. Isso é importante no Mercado Livre, porque a gente vê isso dos fundadores, né? A gente vê isso nos fundadores, dos fundadores a gente vê dentro da empresa isso. Obviamente que a pandemia e muitas coisas que vão acontecendo com o tempo, às vezes pode desconectar muitas pessoas, mas depois elas são conectadas novamente e isso tem que sair de dentro para fora também. O vendedor ele precisa entender isso. Então, a cultura ela é tão forte, eu fui criando alguns ritos, né, dentro dessa cultura, né? O Você Vendeu, ele nasceu no banho, em casa, tomando banho, e o celular foi plim, e eu olhei e estava lá como Você Vendeu. Eu falei, cara, mas ninguém nunca deu valor para essa frase, né? Ninguém nunca chamou essa frase. Todo mundo quer falar, que ninguém. Isso eu levei isso em 2019 para uma plenária com 5.000 pessoas, e as pessoas ficavam enlouquecidas, gritando, você vendeu, você vendeu. Isso, com o tempo eu criei tipo, como se fosse um mantra isso para o vendedor, né? Para a gente gritar junto. E tantas outras coisas, como que eu falo, né? Por que o André ainda está aqui? Tudo, quando você vê alguém que é o embaixador de uma marca, eu estou lendo um livro agora da Ana Couto, muito bom, chamado falando de branding, né, de marca, de embaixadores, influenciadores, que falam isso, que a cultura ela se tangibiliza também com ritos e com simbologia, né, com muitos símbolos. As empresas é isso. Então, se você for olhar o nosso símbolo, e eu vou olhando as coisas, os detalhes das coisas, o nosso símbolo é um aperto de mão. Sim. E me arrepio quando é muito doido esse negócio, porque eu me arrepio quando eu falo desse aperto de mão, porque é um dos ritos que eu tenho, se você perceber, e ele não é meu, é do Mercado Livre, mas a minha cabeça surgiu isso, que ao você receber qualquer pessoa na Melicidade ou qualquer evento, eu pego na mão de todo mundo que chegou no evento, e eu falo muito obrigado por estar aqui, seja bem-vindo, e olho no olho. E eu já vi, quando uma coisa ela se torna um rito, eu já vi vocês mesmos agora fazendo bastante isso, né? Os influenciadores, os consultores, porque você acaba passando esse rito, e o rito ele é uma coisa que vai ficar pro resto da vida, né? E as pessoas vão entender que, para receber um stakeholder, para receber um fornecedor, para receber um vendedor aqui dentro, vão pegar na mão, então. Para quem falou isso? Ninguém, é um rito, foi criado por nós, e a gente pega na mão. Então, tudo isso vai me conectando à cultura, e por isso que eu acho que vai mais os próximos 16 anos, quem sabe?
É natural, né? Vir tá É natural, tá enraizado. Até aproveitando, antes da gente entrar em Meli, né, assunto do Mercado Livre, a gente vai falar um pouquinho de passado de Meli, como Meli, mas também vamos falar de futuro. Antes da gente ir para uma pergunta mais Mercado Livre para os vendedores também, trazer, se você pudesse, eu sei que deve ser difícil, tá? Mas eu acho que deve ter sido muitas emoções nesses 16 anos. Mas se você pudesse lembrar e elencar um momento que foi extremamente marcante, que não seja o dia 1, né? Tipo, o nordestino vindo e tal, mas que não seja esse dia, e nem a viagem do rato, que você já falou, vai ser. A viagem com o rato. A gente faz dentro com o André Mercado Livre. Tá. Qual foi o momento mais marcante para você na tua história com o Mercado Livre? Um só, eu acho que não tem. Eu acho que vou colocar 3 momentos que foram em estágios diferentes. O primeiro momento foi assim que eu entrei no Mercado Livre, com alguns meses depois, o site era monolítico, e para quem é daquela época de 2008, nós ficamos fora do ar quase que 4 dias fora do ar. O Mercado Livre caiu. Ele era monolítico no Brasil, acho que ele caiu em toda a América Latina, mas o Stélio outro dia comentou isso no podcast. E ele ficou, você entrava no mercadolivre.com.br, ficava uma tela branca. Ele sumiu, o site não existia. Levaram a gente para uma sala, os funcionários, e falaram, teve um problema, o site a gente não tinha naquela época, não era na nuvem, né? Então era um site monolítico, alguém fez alguma besteira, né? Pisou na tomada e o site saiu do ar. Então aquele momento me marcou muito, porque eu falei, cara, eu cheguei em casa, eu falei para minha tia, para minha mãe já estava doente, eu falei assim, cara, entrei da empresa, a empresa faliu. A empresa está falida, porque o site saiu do ar. E aí, depois de 4 dias, hoje o Stélio, a gente quando comenta, a gente está conversando, a gente ri, né? Mas assim, foi um momento muito crítico ali do Mercado Livre e eu junto, porque eu achei que a empresa tinha quebrado. Então esse momento foi um momento muito, muito duro para mim, e depois a gente voltou, normalizou. Acho que um outro momento, um momento de felicidade, esse foi quando eu fui indicado ao Prêmio de Cultura, né? Então, ser indicado ao Prêmio de Cultura, uma empresa de 40 mil funcionários, você não ganhou. Quando eu liguei para o Stélio para contar que tinha sido indicado, ele falou, o importante não é ganhar. O importante, só ser indicado já é importante. Né? E eu fui indicado com pessoas que eu admiro, diretores, o Diego Santos, então pessoas que também respiram a cultura. Então esse momento foi muito marcante. E um outro que eu senti meu coração destroçado foi a mudança do Mercado Livre, quando a gente começou a mexer na vida dos vendedores. Hoje foi uma coisa boa, mas naquele momento eu achei que a gente ia quebrar também. Mas, de novo, eu acredito muito nas coisas que são feitas aqui. A longo prazo tem sentido. Vocês têm sempre razão, né? Tem sempre razão, que foi a questão do cross-dock, do coleta, quando começou a suspender as contas, né, tirar as contas do ar, que não estivessem emitindo nota fiscal, que eles precisavam estar em mercado envios para entrar em coleta. E aí eram ondas, né? E ondas de 200, 300 vendedores, 500 vendedores com a conta bloqueada. Eu falei, vocês vão quebrar a empresa, cara. Vocês vão quebrar a empresa, eu falava. E os caras, se não for tracionado desse jeito, a gente não vai construir a maior malha logística do Brasil. E esse foi um marco que eu fiquei muito, muito chateado por conta de mexer com o vendedor, mas a gente foi responsável por formalizar centenas de milhares de vendedores, e hoje a gente vê avião, carreta, van, carro eletrônico na rua o tempo inteiro, e olha e fala, foi fácil fazer isso. Não foi fácil não, foi dolorido para nós e dolorido para o vendedor. Então esse momento foi muito crítico para mim. Então são 3 estágios aí de momentos da minha vida no Mercado Livre. E eu acho que o mundo corporativo é isso, né? A gente conseguir entender e dividir essa emoção, que você é um cara muito vendedor, muito alma, né? Muito intenso nisso. Só que até dessa parte, quem for vendedor mais antigo vai lembrar, quem tá aí. Essa mudança foi o que fez com que numa greve dos Correios, foi a maior greve da história dos Correios em duração, e o Mercado Livre foi o único marketplace de todos que não parou as operações porque tinha uma malha própria rodando, colocou um selo lá de que as vendas estavam normais e as entregas estavam acontecendo. Verdade, cara, nem lembrava disso. Quando todo mundo estava tirando do ar, aumentando o prazo, todo mundo com medo, e eu lembro como vendedor dessa parte também, né, como a gente é. E aí a gente falou, cara, os caras acertaram. Os caras estavam certos. E aí a gente já passou por várias mudanças. Acho que a gente sempre se questiona, né, nessa parte. Esse foi um ponto legal. De todas essas mudanças, a logística ela foi uma das que mais marcou,
para mim, no Mercado Livre, porque eu lembro, de novo, né, só trazer momentos aqui, eu lembro do pior momento que a gente passou na humanidade foi a pandemia, né? Então, 2020 ali, naquele momento, quando eu vi os números caindo de produtos vendidos, ninguém comprava mais nada, todo mundo comprando álcool gel, papel higiênico, todo mundo mudou a mentalidade, aquela loucura, e naquele momento o Mercado Livre tinha tudo para dar certo ou errado também. Só que a coisa já vinha sendo construída há um tempo atrás. Eu mesmo viajei, você acompanhou principais cidades, né, do sul, sudeste do Brasil, falando de fulfillment. O vendedor nem sabia o que era isso, né? Naquela época eu falava, cara, se você não entrar nesse negócio, você vai morrer, teu negócio não vai tracionar, isso é a pegada do momento e tal. E chegou uma pandemia e muita gente já tinha entrado e aí começou a escalar de novo, vender, vender, vender. A gente com a malha logística pronta, um supermercado praticamente criado em 24 horas, Verdade. uma coisa de maluco. E eu sempre, quando olho para a pandemia, esse momento que foi crítico também, a logística que deu um show, jamais esquecer dos tantos e tantos funcionários que a gente viu o tempo inteiro ali se expondo ao vírus nos nossos centros de distribuição. Isso eu nunca vou esquecer. Né? Muita gente se expondo, recebendo caixa. Quantas pessoas não devem ter contraído ali, né, o vírus e estavam ali trabalhando por nós, a gente em casa trancado. Assim como tantas outras profissões, como porteiro e todo mundo continuou trabalhando. A gente não. Chegaram, né, muitos de nós chegaram para a gente e falaram, trabalho em suas casas, quarentena, mas essa galera tava lá. Eu lembro até, essa época eu agradeci até o cara do correio, quando ele passava para coletar ou passava para entregar alguma encomenda. Muito crítico. E aí eu falava, obrigado pelo teu precisando de alguma coisa, quer uma água, quer não sei o que, tal, e a gratidão nossa, porque eles estavam fazendo, e nem era só produto, né? Acho que é o que você falou. Eles viabilizaram medicamento, comida, várias coisas para acontecer, então acho que foi bem massa dentro das mudanças que a gente teve. Não, e puxando esse ponto, eu queria entender contigo, desde que você começou, quais foram as principais mudanças ali, como o Mercado Livre, que você viu no decorrer desse período? Cara, acho que a questão, eu vou colocar 3 pilares, vamos pensar assim. Eu acho que como o Mercado Livre, eu traria como extremamente, um momento que eu não esqueço, foi esse da questão da conectar da logística, né? E a gente ter. Primeira coisa, eu lembro o primeiro teste acho que eu devo ter ainda em casa, a primeira apresentação dos Correios do Brasil com a gente. E aí a logística, eu lembro que tinha um cara que trabalhava na Argentina, chamado Tomás Allende, e eu estava em Alphaville, e um dos primeiros testes que a gente fez, eu fiz com ele. A gente pegou uma revista, a gente colocou dentro de um envelope. Eu liguei até uma agência dos Correios, né? Yojiro Takaoka, uma agência que fica do lado do posto, que inclusive era do lado do posto, em cima do posto, antigamente era o Mercado Livre. Em cima de um posto. Nossa, caraca. E aí a gente foi, a primeira vez que a Maria do Carmo, era o nome da mulher, eu não esqueço. Eu sou muito de nome, de simbologia, de número, eu me conecto muito com essas coisas. E a Maria do Carmo, ela bipou, e o primeiro bip que ela deu no pacote deu erro. E aí eu voltei no telefone falando que Tomás deu erro. E aí isso foi um momento marcante que ele falou, a gente vai conseguir de novo. Na terceira vez que a gente fez o teste, foi a primeira bipada de Mercado Envios e o produto saiu. E ninguém imagina, né, isso, né? Eu tenho já há muito tempo, eu tenho magrinho a foto, eu tirei a foto eu tô segurando, eu vou procurar essa foto para ver se eu te mando. Isso foi na virada entre vocês passarem a disponibilizar o Mercado Envios, hoje o Mercado Envios 2, vocês passaram a disponibilizar o Mercado Livre para nós, né? Vocês como vendedor. Então acho que essa coisa da logística ali dentro do Mercado Livre, essa mudança, ela mexeu muito, eu fiquei muito ligado nisso, o projeto dos Correios, depois o projeto dos Correios, tanto que eu fiquei quase 6 anos em Mercado Envios, né? Tem gente que não sabe disso, acho que eu nasci embaixador aqui. E aí eu já passei por Mercado Livre, Mercado Shops, já passei por Mercado Envios, ajudei muita coisa em Mercado Pago, projetos de Mercado Ads, não é à toa que eu escrevi um livro de 200 e tantas páginas sobre a empresa inteira, e estudo isso aqui toda hora, mas aí esse foi um ponto que eu nunca esqueço, porque aí chegou o cross-docking, do cross-docking, que era o coleta, também dava muito erro, porque a gente não tinha o próprio sistema, era terceirizado, era um sistema terceirizado, e eu lembro de um Natal que foi um Natal muito crítico, que a gente fez várias vendas, e naquele Natal, o que aconteceu? Simplesmente, a gente bipava os pedidos e o pedido dava erro também, dentro do nosso CD, que inclusive era um CD em Barueri,
da Luft, e do nosso lado trabalhava a Amazon, vendendo só livros. E a gente com produto. E a gente bipava, dava erro, e o nosso atendimento bombando de reclamação, pessoas perguntando pelo pedido, e a gente olhando um para a cara do outro e a gente não sabia o que fazer, porque o sistema era terceiro, e a gente estava se aventurando, assumindo um risco de fazer o negócio, né, aquele negócio. Então esse é o momento que eu não esqueço, esse Natal, e no terceiro foi a primeira vez que eu fui, inclusive com o Stélio, no centro de distribuição, que também não era nosso, acho que na época era DHL, quando eu parei assim na plataforma, né, no mezanino assim com o Stélio, ele olhou e falou: "Aí, tá pronto para encher isso aqui?" Eu falei: "Caramba, acho que a gente não consegue não." Aí ele: "Será?" Eu falei: "Consegue, a gente vai conseguir." Ele falou: "Vai, em breve você vai ver que a gente vai ter um monte desses." E ali então acho que essas mudanças que envolvem a logística do Mercado Livre, ela sempre, acredito, de todos os projetos que eu fiz, a logística, para ter participado disso, é algo que eu vou levar comigo quando eu não estiver mais no Mercado Livre, ou para a vida, ou um dia que eu morrer, eu quero que coloquem ali: esse cara fez parte da transformação da logística do Brasil. Porque a gente contratou muita gente boa de mercado, como o Vergueiro, esses caras que estão aqui, que são brilhantes, mas o dia a dia ali ligando para o vendedor, no telefone falando o que era Mercado Envios, eu posso falar que eu participei quase que 100% desse negócio. Legal. Eu achei até um e-mail esses dias, eu até te falei, tava a sua assinatura supervisor comercial e o login do Mercado Envios embaixo, e-mail, acho que de 2018. E mandava e-mail, fazia uma coisa que era totalmente errado. Hoje eu teria sido mandado embora, que era eu fazia spam. Eu pegava tipo 300 vendedores de uma vez só e ficava mandando e-mail para entrar em envios. E eu ficava mandando e-mail para entrar em envios, entre envios, você vai ter que entrar em envios. Eu fazia spam. Então eu conseguia converter muita gente entrando em Mercado Envios fazendo spam. Aí às vezes acontecia, tem muita história, às vezes acontecia da minha conta ser bloqueada, né? Descia aqui embaixo, falava com os caras, falava: "Gente, minha conta foi bloqueada." Mas não sei o que eu fiz. Falei: "Cara, não sabia me ideia, não fiz nada." Não fiz nada, mas era vendendo Mercado Envios para os vendedores naquela época. Então eu fiz muito spam para ter envios. Eu mandei 2.000 e-mails, eu não sei porque. Não sei o que aconteceu. Eu mandei 2.000 e-mails para os caras. Mas até essa parte, né, quem é vendedor mais antigo vai lembrar, porque assim, foram as transições, né? O Mercado Livre traz a sua etiqueta, então a conversão salta absurdamente na venda, porque antes a gente tinha que colocar um calculador externo e a pessoa tinha que pagar o frete. Então, se ele não pagava, a gente tinha na época, cara, 5 pessoas ligava para a mãe, para a tia, para a avó: "Olha, o seu filho comprou com a gente e ele precisa pagar R$50 do frete, pô, me ajuda aí." Aí quando o Meli traz isso, se o Mercado Livre coloca isso para rodar, num primeiro momento, como vendedor, né, eu tive uma sensação de perda, porque a gente movimentava muito correio, então eu tinha benefícios no correio, por ser um cara do correio, né, ali, só que a gente pagava a fatura do correio um único dia, então ele era o meu pior dia do mês. A gente pagava R$70 mil de correio, por exemplo, era horrível. E aí, quando o Mercado Livre entra descontando o frete no dia a dia, para o fluxo de caixa ficou maravilhoso. Porque, na verdade, eu já vinha pagando aquele frete. Aí a gente falou: "Peraí, esse negócio não é tão ruim, não. Tá legal isso aqui." Aí fomos pro correio. E o correio também cresce muito a parte de e-commerce, que era ínfima naquela época. O correio vivia de carta e telegrama. E aí o Mercado Livre traz o volume de Mercado Livre, né, que estava crescendo, mas não era também o volume que é hoje, né, mas o negócio já era o maior, vem puxando, e aí vem o coleta. E aí eu lembro de eu xingando o André, xingando todo mundo. Eu: "Cara, essa coisa horrorosa, estão coletando aqui 5 dias para São Paulo", porque não tinha centro de controle, não tinha. 5 dias. E aí ficava 24 horas, já estava 24 horas de força. Gente horrível, eu fiquei 28 dias bloqueado naquela época com o dinheiro retido, porque os meus produtos viajavam, entravam tudo em atraso. E aí, lógico, né? Eu acho que o Meli tem isso, o Mercado Livre tem isso, tanto que o símbolo é o beta contínuo que está estampado no fundo do salão. É doloroso, mas e aí depois o negócio vira. Aí, pum, aí vem o tal do Fulfillment, aí você fala: "Pô, o André é maluco, cara. Tá querendo que eu ponha meu produto inteiro na mão do Mercado Livre, mas eu vendo aqui, eu vendo ali, o produto é meu, eles querem monopolizar, eles querem, na verdade, saber o que eu vendo para concorrer comigo." A gente inventou todos os assuntos, só que aí vem um cara, um maluco,
começa a fazer evento toda semana aqui. Toda semana tinha um evento aqui, além dos outros, fora do Brasil. Aqui a Meli Estádio lotando, né? Tipo assim, cara, toda vez 200 vendedores, 200 vendedores, 200 vendedores. E ele falando, gente, esses benefícios que a gente tá dando não são para sempre, quem não tiver. Só que como vendedor, a gente tem uma parada. A gente espera dar certo pro outro pra gente fazer. E eu apostei, a gente, tanto que tinha que abrir filial na época, começando por Louveira e tal, a gente apostou. Os vendedores começaram a se mexer mesmo quando a relevância virou, né? E aí todo mundo, quem tinha apostado no Fulfillment tava, aí não dava mais para entrar todo mundo. Muita gente com conta zerada, né? Naquela época, o cara criou a conta e entrou no negócio, né? O cara que acreditou mesmo. Tinha um monte de gente que chegava aqui e falava, cara, eu nem tenho uma conta nova para entrar nesse Fulfillment, mas vou entrar. Esse cara estourou de vender. E voando, assim, aí a galera começou a falar, pô, acho que aquele maluco lá, ele não é tão maluco, aí a gente foi. Eu comprei a briga, né? Eu falei, cara, se os caras estão falando que vai dar certo, então vai dar certo. Eu não tinha a menor ideia, e não tenho vergonha de falar isso, não tinha a menor ideia da gente ter, de repente, como tem hoje, aviões, né? 8 aviões, daqui a pouco tem 9. A primeira vez que a gente recebeu um avião nosso em Congonhas, que me chamaram para ir para a celebração do avião chegando, ele vindo, acho que de Confins, eu lembrei um dia que eu chorei, eu sou chorão, e eu chorei porque eu lembrei do dia que eu fiz uma compra e recebi de um vendedor uma caixa de hambúrguer ao contrário, era a embalagem dele. E aí você vê um avião descendo do céu, tipo assim, sabe? Aí você vê, caramba, eu vivi para ver isso, valeu a pena, sabe? E eu fiz parte disso, né? Eu acho que disso. Então, eu acho que a logística ela me impactou muito. Eu acho que teve um outro momento do marketplace que me impactou muito. Não sei se você vai lembrar. Quero clicar igual a pagar. Porque antes você clicava e você podia não concretizar. E aí, quando a gente virou essa chave do clicar igual a pagar, não é igual hoje. Você clicava, poderia ser que você não pagasse. Aí você tinha que ligar para o cara. Eu fui em operações em Marília com 200 pessoas. Ligando, né? Que as pessoas ligavam. E a gente, nessa época, também tinha outras coisas para melhorar. De alguma forma, o local de endereço, não sei se você vai lembrar disso, o local de endereço, os argentinos, eles não colocaram espaço que tinha o número da casa. E aí, o que acontecia? Em algum momento, numa dessas viagens que a gente ia no interior de São Paulo, a gente estava no interior de São Paulo, e aí em Marília, a gente olhando, falou, por que eles estão ligando? Olha que loucura, por que eles estão ligando? O número dessa pessoa. Não vendo o número. A gente descobriu isso e melhorou a vida dos caras. Então, assim, foi momentos que a gente pensou ali, né? E aí, quando virou essa chave do clicar igual a pagar, que era você clicou, já é processado e você, de repente, só paga, você vai pagar pelaquela venda, porque, de fato, você paga a comissão. Porque antes os caras compravam de reputação, a verdade, né? O Mercado Livre falava o seguinte, cara, se vira, é o teu pós-venda, para o cara não ficar acomodado. Só que o cara ficava muitas vezes acomodado e falava, quer saber, eu vou pagar, que era a chamada TAP, que era tarifa administrativa por estorno. O cara pedia estorno, mas tinha um limite para pedir, senão ele pagava. Era uma loucura. Quando a gente virou essa chave, acabou tudo isso. Foi maravilhoso. E a vida seguiu. E também a abertura das APIs. A abertura das APIs do Mercado Livre, eu participei também. Viajei para Marília para visitar a Trey, visitar a Connect, né, na época do Paulo ali, da Cota Partes, e aí eu visitava, eu nem sabia o que era, mas eu ia com os caras de tecnologia para os caras falarem o que era API. E falar que os caras tinham que começar a desenvolver aquele negócio, porque o site ia se abrir o código, né? O site ia abrir, eles precisavam criar os desenvolvedores, todo mundo ali comigo, a gente passou uma semana em Marília e depois a gente foi visitar outros desenvolvedores também. Então, esse foi um momento também bem marcante, a abertura das APIs do Mercado Livre. Eu também estava presente nesse dia. E a primeira subida de produtos massivamente estava eu, aqui no Brasil. Eu, o Stélio e o Ellison Lemos. Nós três, o Ellison, na frente do computador, a gente começou a ver os negócios subindo assim, olhando, e a gente falou, caramba, a gente devia estar filmando isso aqui. Eu vivi isso. Você tem esse momento. Eu tenho esse momento, as APIs. Muita história. Eu tenho que escrever um livro sobre sobre a história do Mercado Livre, né? Porque é muito doido. São 16 anos que eu vi coisa que eu vi da minha vida, assim, que pouca gente teve a oportunidade de viver. E tem coisas que acho que você viveu que a gente do lado de fora não tinha nem a noção da magnitude ou não tinha a noção do trabalho que dava. Porque para nós, como vendedor, a gente fala assim,
pô, por que eles não põem um botão aqui? Só que Só que a gente não pode esquecer que tem 300 milhões de acessos por mês dentro da plataforma. Então, uma vírgula errada derruba o site que vende uma cacetada por segundo, né? Então, tem todo um protocolo para fazer qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de coisa. E hoje, às vezes eu vejo vendedor falando, nossa senhora, estão mexendo em alguma coisa que o site tá lento. Pode ser, mas o site não cai. Quem fica um pouco lento. Ô, Andrezinho, uma parte legal agora, né? Quando a gente fala da parte estratégica, naturalmente você não vai poder falar, a gente nem vai perguntar, né? André, me conte os planos futuros, nada do que não saiu na imprensa não pode ser dito, naturalmente. A gente também tem NDA, alguma coisa, então a gente tem que sempre ficar quieto. Mas eu acho que o Mercado Livre tem um ponto diferencial, porque a gente já falou de coisas aqui, de uma internet pré-histórica, que foi evoluindo, então desde abrir API, hoje abrir API é normal, mas na época não era normal, não tinha nem empresa de software como tem hoje, que você chacoalha ali um coworking de startup e cai 50, então isso não existia. Mas como é que você vê essa posição do Meli estratégica, que a sensação que eu fico do lado de fora, tá, como vendedor, mesmo que eu não compreenda em alguns momentos as mudanças que vocês fazem, mas parece que vocês estão sempre à frente do tempo. Cara, como é que vocês fazem isso, sabe assim? Quando veio postagem 24 horas, eu xinguei vocês à beça, porque eu não tinha estoque, eu comprava sob demanda. Eu ligava para o cliente para falar que tinha um problema na última unidade para eu poder pedir no fornecedor ainda o produto. E aí vem 24 horas, a gente fala, meu Deus, querem matar a gente. E aí hoje o que as pessoas compram quando você pergunta para um comprador, por que você compra no Mercado Livre? O cara fala assim, porque chega rápido, cara. E chega. Então, assim, o que você coloca, né? Por que o Mercado Livre, na tua visão, está sempre à frente do seu tempo? Acho que o marketplace é o nosso core business, né? É o negócio principal. As pessoas têm que entender que nós somos uma empresa de tecnologia. A empresa de tecnologia vive para a tecnologia. Sim. Ela vive para desenvolvê-la, vive para o tempo inteiro as pessoas estarem pensando. Aqui você não pode parar no tempo, você tem que pensar. Então, muita coisa que acontece aqui, o planejamento é a longo prazo. Então, tem muita coisa que a gente está olhando lá na frente que vai acontecer e que a gente, com certeza, às vezes eu brinco, eu falo, daqui a um tempo você vai pensar e a caixa cai na sua cabeça. Né? Eu pensei em comprar algo, a IA entendeu que, tipo, meu coração, e eu tinha saldo, celular, e vai. Então, assim, vai acontecer muita mudança, principalmente com a inteligência artificial no futuro, né? Muita coisa vai mudar. O Mercado Livre está indo para esse lado já. Então, acho que, olhando para isso, né, uma empresa de tecnologia, ela tem que estar à frente do seu tempo. Acho que eu vejo muito forte parte, de novo, em tecnologia, a gente crescendo cada vez mais, primeiro investindo muito em desenvolvedores, isso é uma carência que a gente tem no mercado, então cada vez mais uma empresa, para ela estar à frente do seu tempo, precisa ter esse capital humano muito forte, que é o desenvolvedor. Hoje a gente tem uma quantidade muito forte, mas eu não vejo, por exemplo, hoje, ainda um centro tecnológico, um centro de desenvolvedores brasileiros. Né? A gente tem, mas eles ficam mais concentrados em Córdoba, né, em outros países. Você não vê isso no Brasil. Então, eu vejo no futuro uma galera daqui. Tem que ter mão de obra qualificada para fazer isso. Então, a gente tem ali Floripa, o escritório de Floripa, tem mão de obra qualificada, mas não é ainda, acho que, o ideal. Então, eu vejo que, para estar à frente do seu tempo, também olhar muito essa questão dos projetos, tudo que a gente tem para fazer. O site, ele, de novo, core business é marketplace, mas se for olhar, a gente não foi um site, de repente, se for olhar de estratégico para os próximos anos, a gente não foi um site que foi desenhado para moda. Então, vai mexer nele. Tem que mexer no site. Então, eu vejo as tendências, né? Mexer para isso. A gente, de repente, não foi um site no futuro, o que é que a gente quer vender cada vez mais? Sei lá, vender produtos, comprar hoje em São Paulo uma geladeira e receber hoje a geladeira. Imagina que loucura fazer uma operação dessa. Então, eu vejo um futuro lá na frente, quero comprar a linha branca, compra no Mercado Livre e receba no mesmo dia. Isso é fantástico, isso é animal. Tem tanta oportunidade ainda, né? Muita gente pede o mercado em envios para grandes formatos, também para a linha marrom. O cara comprou um sofá, imagina você receber o sofá, o colchão, que seja em 2 dias no máximo em São Paulo. Então, assim, acho que tem muita coisa para a gente fazer e tudo isso requer tecnologia. Então, acho que eu vejo cada vez mais a logística avançando, o sortimento e dentro do site, mas o nosso negócio não fica só aí. Acho que eu vejo também um crescimento grande de publicidade online, retail media, né? Não é à toa que a gente tem aí o Mercado Play, que está vindo
de mansinho, tímido, ainda dentro do aplicativo só, daqui a pouco ele pode aparecer nas telinhas também, né? Daqui a pouco a gente, quem sabe, tem algumas, pode ser, eu estou falando nada, né? Mas pode acontecer ali de ter produções que sejam realmente produções Mercado Play, tudo isso tem conexão com retail media, com brand, tem a ver com minha página, tem a ver, né? Então tem muita coisa dentro de publicidade e não podia deixar de falar de pago, né? Porque a gente ainda, eita, agora Ele apagou aqui, tem que dar uma... Tá, o sensor tá aí. Foi, sensor, vamos lá. vamos ver, é isso. Sem conversão, não. E eu acho que o mais legal de pagos, assim, a gente ainda tem. Ontem eu fiz um post que o pessoal de relações públicas no Mercado Livre, né, me indicou, falou: ó, tem esse post aqui, é interessante, sobre fintech, sobre o Mercado Pago, a posição dele, mas a gente ainda não está numa posição que eu acho que dá para a gente chegar. A gente está na América Latina, a gente tem concorrentes muito bons, muito, né, que faz um trabalho muito bacana na região, só que a gente tem muito potencial para crescer muito em pagamento ainda. Então, acho que essa parte do banco digital, a parte do Mercado Pago, ela ainda vai muito. Então, se eu fosse olhar estrategicamente, eu vejo sortimento, logística, tecnologia, desenvolvedores e a parte de fintech crescendo cada vez mais e com sortimento também de produtos de fintech, né? Legal. O Andrezinho tá entregando tanto conteúdo, tanto, que aí o pessoal do Mercado Livre falou: opa, vamos. Aqui tem uma parada, né? Eu não vou dar ênfase para os insights que eu peguei, mas é o que eu sempre falo, e eu falo isso muito pro vendedor. Falo, cara, quando você estiver ouvindo alguém de um marketplace falar, né? A gente está ouvindo aqui o Andrezinho, estamos ouvindo sobre média. Muitas vezes o maior insight está numa fala. Exato. Não está no. Se você falar assim, olha, o maior insight que eu deixo aqui é esse. Talvez ele não seja o maior insight. Tá nas entrelinhas. Então, se você tá aí, meio disperso, volta e escuta isso aqui 50 vezes, porque que a gente acabou de ouvir bastante coisa boa, né? Bastante coisa boa. Vambora, transformação. Transformação. É uma questão mais assim, do lado do lojista. Como esse posicionamento, essa história, essa validação faz com que o lojista se inspire e aplique isso na loja dele? Como que ele consegue tangibilizar isso pro caso dele, do dia a dia? Você fala com relação à nossa cultura. Isso, exato. Hoje eu vejo muito o nosso vendedor, não só o vendedor, como também até o próprio consultor, o influenciador, vivenciar muito o que a gente vive aqui. Né? A gente é uma empresa que a gente tem uma cultura forte e a gente, de dentro para fora, eu acho que a gente ainda faz. Eu sou um cara que eu faço bastante isso nesses últimos anos, principalmente, faço bastante, tento levar o tempo inteiro, mas eu acho que muito vendedor, que desde que a gente criou a Melicidade, essa vinda, né, para a Melicidade, de muita gente aqui dentro ver cultura, vivenciar. Eu tenho 2 grandes sonhos. Um sonho é a gente um dia criar um lugar que não tem ainda, que seria um espaço para contar a história do Mercado Livre, tipo o Museu Mercado Livre, como ele foi iniciado, os momentos que a gente passou difícil, enfim. Acho que a gente não tem aqui, tem na Argentina, mas deveria ter no Brasil, então esse é um sonho meu. Mas a vivência do vendedor de todos vocês eu vejo nas falas no dia a dia mesmo. O cara, quando vai falar de mudança, não fala mudança. Está tendo atualizações no Mercado Livre, porque está sempre em beta contínuo, então ele usa o beta contínuo. Aí, quando você vai falar alguma coisa de risco, vejo o vendedor falar, não, porque eu assumo risco, André. Oh, caramba, cara. Então, tudo isso está aqui dentro. E aí a gente consegue ver no dia a dia do vendedor, porque você foi criar, se for pensar assim, né? A gente não criou, a gente não inventou a roda ali, falando em assumir risco, em você estar em beta contínuo. Isso são coisas que muitas organizações elas têm escrito no papel. Mas você vivenciar isso no dia a dia, eu acho que só uma empresa com essa cabeça de tecnologia consegue vivenciar tanto essa coisa do assumir risco, beta contínuo, porque tecnologia é isso. Tecnologia é o dia a dia do nosso vendedor também. Tecnologia, eu acredito que ela nasceu, assim como a medicina, ela nasceu para cuidar ali do ser humano, a tecnologia nasceu para ela deixar a gente desconfortável. A gente nunca a gente acha chegamos num lugar bacana. Por exemplo, a gente chegou aqui agora, a gente está mas agora as coisas, né, já passou, a Revolução Industrial, mas passou. Agora vem a inteligência artificial, a gente não sabe o que é isso. Aí fica todo mundo desnorteado, o ChatGPT. Já outro dia gravando aqui no Mercado Livre, e aí eu estava numa sala com o pessoal,
e o pessoal todo mundo comentando, blá, 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 eu falei, tá, mas tais perguntas que vocês estão pensando em fazer, onde está escrito? Não, a gente deixou para você fazer. Eu falei, eu? Chat GPT, cara. Fiz as perguntas, chat. Falei, isso é tecnologia. Então, assim, imagina isso no nosso dia a dia, como é que vai ser nos próximos anos. A gente não sabe se vai ser os próximos meses, os próximos anos. Então, assim, a tecnologia, ela nos deixa desconfortável. Porque hoje, o que é que a gente está pensando? Eu falo, hoje a gente vive muito a questão, né, o que eu falo do vendedor, ter isso também dentro da cabeça dele, do quanto a tecnologia ela é disruptiva, ela deixa a gente desconcertado, deixa a gente incomodado. O vendedor precisa, além da nossa cultura, levar para casa dele que isso é o Mercado Livre, isso é tecnologia. Legal. Então, quando eu falo assim para o vendedor, o que eu quero trazer é o seguinte: esse desconforto é para que ele nunca ache que amanhã o Mercado Livre vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo amanhã. Ele não vai ser o mesmo daqui a um mês, ele não vai ser o mesmo daqui a um ano, porque aqui o melhor está sempre chegando. Nunca chegou, né? E eu sempre questionava isso para o Stélio também. Eu falava às vezes para o Stélio, outro dia eu fiz essa pergunta. Eu disse, Stélio, o melhor está sempre chegando? Ele nunca chega, ele falou, não pode chegar. Tem que ser chegando. Porque se você falar, o melhor chegou, acabou, não tem mais tesão, não tem mais vontade de fazer nada. Já estou aqui, isso não é tecnologia. Tecnologia é ando, frente, entendeu? Então é lá na frente. Não sei como é que vai estar daqui, pode ser que daqui a 5 anos a Melicidade seja uma Big Melicidade. Não é? A gente até a pandemia devia ter o quê? Uns 1.000 e tantos funcionários, a gente está aqui dentro com 6.000. Nossa. Não cabe aqui dentro. A gente saiu de um patamar, sei lá, quando eu cheguei aqui devia ter uns 700, 900 funcionários, está beirando 60 mil. É loucura isso. É uma loucura. Então isso eu acho que o vendedor ele tem que levar para a vida dele. O Mercado Livre ensina muito isso para a gente, assim como eu trago para a minha vida. Desconforto, ao mesmo tempo, é um negócio muito maluco, né? Traz o desconforto que ao mesmo tempo traz conforto para a gente, né? Mudou a vida da gente, tanto todos nós, porque acho que todo mundo que está aqui nessa sala, de uma forma ou de outra, o Mercado Livre transformou a vida. Ele trouxe a gente para uma realidade de desconforto e trouxe um conforto. Conforto de ter uma melhor casa, conforto de ter uma melhor roupa, conforto, né? Isso é tecnologia. Então, acho que isso o Mercado Livre, o vendedor precisa levar para o dia a dia da vida dele. Muito bom. Até uma parada que a gente fala, desconforto gera mudança, né? E aí a gente muda e vai puxando, até indo em mudança, antes da gente seguir pro próximo. Tem uma parte que a gente separou aqui que eu queria... acho que você deve ter perdido as contas de quantas histórias de vendedores você conheceu em toda essa trajetória, até porque eu conheço o André de uma época que você... Até hoje você faz isso, mas de uma época que pouco se fazia isso no mercado, que era ouvir muito o vendedor. Sim. Hoje, cara, eu falo até para os vendedores que estão aí, que você vende há 2, 3 aninhos, cara, você pegou a vida do universo. Hoje tem fórum de vendedor. Enquanto a gente está aqui gravando, o pessoal está no top to top dos consultores, debatendo com o time de produto, ouvindo os consultores que trazem, a gente traz os pontos, né? Até o Fê que está lá do nosso time. Mas, cara, se você pudesse, de novo, né? Eu sei que às vezes não vai ser fácil, mas uma história de sucesso de um vendedor que te marcou e que te emocionou, que você pudesse contar ela, se não puder falar nome, não, mas que você lembre e você fala, cara, essa daqui, na hora, aquele momento que você fala, puta, era isso. Cara, a gente tem muitas histórias. Eu acho que se eu for puxar aqui acho que eu lembro de uma história de uma vendedora aqui pertinho, em Pirituba. Eu nem morava para cá ainda, do outro lado ali da ponte, e ela trabalhava numa grande empresa de cosméticos e ela começou a vender no Mercado Livre. O marido dela é cabeleireiro e ela começou a vender no Mercado Livre. Ela contando essa história, quando ela pegou um produto dele, ele começou a fazer os produtos dele, né? Então ele fazia ali shampoo, ele começou a confeccionar os produtos dele, ela pegou alguns e colocou para vender no Mercado Livre. Passou algumas semanas, não vendeu, passou a terceira, a quarta semana, ela começou a vender. E um dia ela tinha um pedido dos produtos dele, tipo assim, de 30 pedidos. Que ela pegar e colocar no salão para ele entregar. Ele falar, o que é isso? Mercado Livre. Resumo da história. Hoje eles têm uma mega empresa de cosméticos grande. Legal. Eles são reconhecidos internacionalmente. E começou aqui dentro, né? Assim como tantas outras, pouca gente sabe.
empresas como o Netshoes começou aqui dentro, né? O Márcio começou aqui dentro. Né? Agora eu puxei 99. O Márcio me chamou muita atenção a história do Márcio quando ele começou a vender aqui dentro na Netshoes e aí ser a Netshoes depois, né? E o Márcio com aquela figura, né? Foi vendedor nosso, ele já tinha loja e tal, mas também foi uma história que me inspirou bastante. E tantas outras, né? Vendedores que eu visitei. Acho que tem uma história que é muito bacana com o vendedor que eu falo, é que hoje tem um vendedor que outro dia eu lembro quando eu ia visitá-lo e estavam os dois meninos dele, né? Dois rapazes dele, não era rapaz, era uma criança, e eu já visitava ali. Eu lembro da reunião que eu fui com o Estélio e uma galera para a gente estudar justamente sobre a reputação na época, que era positivo, negativo, neutro, e aí a gente queria estudar um mecanismo para melhorar esse negócio da reputação. E eu lembro das crianças ali, e as crianças, eram crianças mesmo, eles deviam ter seus 7, 8 anos ali do lado, conversando com os meninos, né? Você conhece do quarto SP, do Adnilson Brandão, então os meninos dele, né? O Júnior, o Brandão, outro menino dele, e ali hoje eu encontrar com eles em evento e ver que estão grandes, estão namorando, casando, daqui a pouco vai ter os netos do Ednilson também, e o Ednilson já falou, vou vender sim, já tem a terceira geração de vendedor livre. Então acho que isso são histórias que me inspiram muito de saber que eu contribuí bastante também para a vida dessas pessoas. E o tanto que eles também me consideram, né? Eles me consideram muito, né? Tipo, né? Olha também que tá as crianças, não sei o quê. Então hoje a gente tem uma relação, eu com você mesmo. Então a gente tem uma relação de perguntar pelo filho, né? Como é que tá o JTV. Então, assim, as coisas elas são isso. Então acho que dentro das histórias, além dos vendedores, as histórias que a gente criou junto. Acho que é legal. Boa. Andrezinho, indo para uma linha, você falou um pouco de futuro, a gente vai ter, você citou até clipes ali como ponto, a gente tem, né? Talvez, dependendo da hora que você estiver vendo isso, já saiu o episódio de clipes, a gente vai ter o episódio de clipes minha página, com a Rei, com a Júlia, que é uma grande tendência, né? Mas quando eu queria voltar um passo antes desse movimento, qual que você acha que foi, na sua visão, a importância na transição do Mercado Livre 2010, eu vendo desde 2009, né, então, lá 2010, que não era realmente uma plataforma benquista em seus produtos, e aí o Mercado Livre fala assim, agora eu vou ter as maiores marcas do Brasil dentro. E hoje acho que é difícil a gente achar uma grande marca do Brasil que não presente dentro do Mercado Livre. Na tua visão, qual que foi essa importância? E até mesmo para alguém que tem uma grande marca e está olhando a gente e às vezes não entende o tamanho que tudo isso é. O recado que você tem também para isso? Acho que houve um movimento interno do Mercado Livre e houve um movimento de mercado mesmo, né? Muitas marcas entendendo do potencial do marketplace, né? Esse caminho foi construído como um protagonista, tem ali o Mercado Livre, mas eu não posso deixar de citar também os outros concorrentes, também construíram, tem sua história digna, autêntica, né? E o mercado viu isso como uma oportunidade mesmo, tipo, cara, esse é o caminho, mas eu acho que houve um trabalho interno feito por nós, principalmente na questão do Brand Protection Program, do BPP, que antes era PPPI, Programa de Proteção à Propriedade Intelectual. Então, acho que todo o trabalho nosso jurídico, todo o trabalho que a gente faz com os órgãos de fiscalização, a Anvisa, que a gente faz diretamente também com outros órgãos que olham a questão de produtos fakes, né, produtos falsificados. Eu acho que todo esse trabalho que a gente fez internamente também, de limpeza do site, não é um trabalho muito fácil, né? A gente sabe como é o Brasil. O Brasil não, eu falo que o mundo. O mundo é assim. Parar de falar isso do meu país. O mundo é assim. Então, é muito complicado. Mas a gente fez essa lição de casa. E ali dentro da lição de casa também um time muito comprometido de marketing e também dentro de casa o marketplace, o marketing mudando praticamente a nossa visão de marca também para o mercado, né? Como a mudança do logo que a gente teve ali em 2000 e pouco também, quando mudou, falei, nossa, que feio esse logo, já está super acostumado com ele. A mudança do logo, o melhor está chegando. Aí vem um monte de coisa, de ações que foram feitas. A gente hoje do marketplace, quando eu era aqui, que fosse 6 pessoas, hoje deve estar beirando que 400. É muita gente, né? Então, e esse pessoal também, com a garra deles, trabalhando bastante, trazendo essas grandes marcas, fazendo hunting dessas grandes marcas, trazendo para cá, porque essas marcas, por mais que tenha uma movimentação de mercado, para ela chegar até aqui, precisa que alguém vá até ela também. Então, a gente também contratou muita gente boa e trouxe muita gente boa de mercado, né? Acho que figuras que a gente tem hoje aqui, como a Júlia Rueff,
né, que é a nossa vice-presidente. A Júlia é uma mulher sensacional, né? Você olha para ela, baixinha, né? Quando você vê abrir a boca, você fala, nossa, que inspiração, o que é isso? De mercado, né? Então a gente teve uma boa contratação ali da Júlia e todo um time também que ela trouxe, a Roberta, a Ana, o Diego, o Nunes. Então, assim, a gente trouxe muita gente boa. Então, acho que tem muito movimento externo, né, de mercado mesmo, mas muita coisa que a gente fez dentro de casa para mudar isso. Eu mesmo, quando ia para os eventos, eu não esqueço que muitas vezes eu escutava, olha lá, o menino do site de produto falsificado. Eu escutei muito isso. Verdade. E depois, hoje, quando eu vou subir, os caras falam, olha lá, o menino da empresa mais valiosa da América Latina. É uma mudança grande. Mas passei pelos dois momentos. Então, acho que a gente fez um trabalho muito bem feito dentro de casa para chegar hoje e ser uma das mais valiosas da América Latina. Um trabalho muito árduo e feito com muita competência por esse time, né? Não foi feito só por um, foi feito por um timaço de gente que a gente com certeza contratou que são bem melhores que eu. Perfeito. Bom, eu já participei de algumas coisas aqui até que envolviam marca, e eu acho que as marcas compraram também essa ideia, né, junto com vocês, grandes parceiros, vocês têm Samsung, acho que foi uma das primeiras lá atrás, então né? acho que esse movimento foi muito importante. Antes da gente ir para o final, já você vai deixar teu conselho final aí, e eu nem vou entrar em tudo que a gente separou, porque na verdade eu quero que você volte, né, depois Claro. a gente vai sempre incomodar aqui, chamar o Andrezinho para estar com a gente, mas Dos meus vídeos, você sabe que eu, além de pegar na mão e fazer tudo, eu falo com vocês que pagam meu salário. Então, eu sei meu trabalho. Você tem falado, igual foi o movimento do Fulfillment lá atrás, que quem ouviu o profeta Andrezinho profetizando e falando, o Full é um caminho. A gente já falou bastante também que a publicidade também é um caminho. E agora a sensação que eu tenho do meio do ano passado para cá que a gente está no Clips. E a minha página vindo agora como caminho. Minha página e Clips são o caminho? O vendedor deve focar dentro disso? Cara, eu vejo como curto prazo, vou colocar médio prazo, a curto prazo, esse negócio vai estremecer o Mercado Livre. Legal. Por quê? Se você for olhar hoje, existe uma movimentação inteira de mercado, todo mundo está olhando a questão de Reels, né, o TikTok, é isso, essa é a pegada. As pessoas não vão somente, de repente, comprar um produto porque ele está em foto. Ou eu mesmo ontem, não sei porque eu sou malucado pela Apple, e aí eu falo, cara, eu viajo agora bastante, voltou as viagens, né? Vou viajar para Belém do Pará, de novo, né? Vai ter, e é uma viagem cansativa, cara, que são quase 4 horas, e a primeira vez que eu fui eu não lembrava, agora que eu tô já a segunda vez em um mês, tem que levantar, tem que se espreguiçar, fila para banheiro, banheiro da frente do avião, banheiro atrás, enfim. E aí eu falei, pô, vou comprar uma tag daquelazinha da Apple. Falei, putz, não sei nem pra que serve isso aqui, mas deixa eu olhar. Eu fui olhar. Aí eu vi um cara no vídeo no Mercado Livre falando que era ótimo pra mala. Você coloca na mala, porque imagina, eu viajo para um negócio desse, eu levo minhas roupas que eu vou palestrar, fazer as coisas. Perder a mala, ok, você compra de novo, mas é uma dor de cabeça perder mala. Aí comprei, no Mercado Livre, chegou no mesmo dia, já joguei, Isso foi o vídeo que me ajudou, porque eu não sabia para que funcionava. Na minha cabeça, aquilo era para bichinho, para cachorro, para gato. Colocar isso no meu gato, ele já não... E vi o vídeo, e comprei. E eu achava caro. E eu fui lá, achar que era uns 2.000 aquilo lá, na minha cabeça, 200 conto. Agora se comprar 3, 4, 5, às vezes vem 4 num packzinho, aí vai dar 800, 900 reais no Mercado Livre. Comprei uma só para testar, mas foi o vídeo. Então tudo tá indo pro vídeo. A gente e o vídeo ele é uma coisa que assim, o algoritmo ele começa, é um negócio muito doido, né? Tanto que outros países já estão se intrometendo nesse negócio. Mas ele é uma coisa que ele vai vendo o teu comportamento, né? O que você olha, se você olha muito vídeo de bichinho, para ele, olha muito vídeo de gato. Então aparece gato toda hora para mim. Você procura qualquer produto, aparece aquele produto muito para mim, as pessoas utilizando aquele produto. Então acho que existe isso como tendência. Onde isso se conecta com o Mercado Livre? Primeiro, Clips, que daqui a pouco é óbvio que não vai ser mais o vídeo do YouTube subindo mais, vai ser Clips. Então já fica uma dica aí. Perfeito. Então já fica uma dica importante. Isso vai ajudar, obviamente, também na experiência do anúncio, né? Eu tenho certeza que vai ajudar na experiência do anúncio. Toda a movimentação que está sendo feita agora para a experiência de anúncio vai rodar em Clips.
Então eu já estou jogando aqui é o que eu acredito e geralmente eu não erro, assim como tira para filme. Então, clips, experiência de anúncio que vai ter conexão com catálogo, que vai ter conexão com minha página, que vai ter conexão com publicidade, que vai ter conexão com Mercado Play e por aí vai. Tudo é visto. Por isso que é André Santos Play. Você já estava prevendo isso. É legal, né? A gente vai entrar fundo nisso com a Rê, né? De clips, ela vai trazer números e tudo mais. Mas a gente está no projeto Polo, do Meli, de moda, fomenta a moda e tal. E, cara, é bizarro como o vídeo tem ajudado também a elevar o ticket da venda. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande no marketplace, que é mostrar o valor daquilo entre um copo e um outro copo, e entre uma capinha, entre um relógio, um fone. O que daquilo, né? Uma roupa, por que uma bota é R$250 e outra bota é R$79? E aí o vídeo dá a oportunidade de quem fez aquele produto, idealizou aquele produto, fala, cara, olha isso aqui. Vender a ideia. É outra experiência. Cara, animal isso. É outra experiência. Então, isso é uma tendência. Eu acho que se eu puder dar um conselho pro pessoal, tipo, acorda enquanto é tempo para clips. Porque isso vai dar uma estremecida aí, porque primeiro que tira o vendedor da zona de conforto. Total. Pô, não quero gravar vídeo. Terceiriza, cara. Terceiriza, não sabe fazer, terceiriza. Sabe? E quem sabe fazer, tá saindo na frente. Perfeito. A gente tem um cliente nosso já colocando na rotina, né? O fazer vídeo é uma rotina como fazer um anúncio. Igual hoje, fazer um anúncio pra gente é rotina. Já fazer o dia do fazer vídeo. Esse vídeo tem que ser uma rotina de igual você, um tempo atrás, pensava que tem que ter de estar fazendo anúncio. Acho que é um pedido, né? Hoje eu vou fazer um pedido. Cara, na hora vaga eu te fazer um copo. Se liga, esse copo que tá aqui, tá no site agora. Se não tiver nem mais foto. Ó. Pessoal de produto agora já faz assim, não. Eu pensei agora, se o futuro não tiver mais foto, faz sentido, tem um monte de foto pesada. Sim. Você fez um vídeo. Um ambiente de conversão muito maior do vídeo. Muito. As coisas elas não. Mas o que está passando pela cabeça? Tem dos mais de, sei lá, 10 mil programadores que vocês devem ter aqui, tá pensando Você acha, é isso que eu tô falando, é tudo teoria da minha conspiração, né? E que eu vejo de visão de futuro. Você imagina, por que um produto, ele foi criado ali na pandemia, que era live, 1 hora de live, de repente descontinuado, que a gente não entendeu nada. Sim. Foi descontinuado o negócio, eu fiz um monte de evento de live. De uma hora para outra, 1 hora de live, chega o nosso CTO e fala, descontinua, que o Mercado Livre é assim. Gastaram uma grana, descontinua, porque agora é clips. Olha que doideira. No primeiro momento, não é à toa que ele é o nosso CTO, no primeiro momento eu olhei, maluco. Esse cara é maluco. Lá na frente, não sabe, na frente eu vou olhar. Gênio. Nunca critiquei. Então, o Mercado Livre é assim. Quando as coisas acontecem, acho que é natural nossa, aquela repulsa na hora do tipo assim, cara, que coisa de gente bizarra, que coisa errada, que não sei o que. Lá na frente a gente olha, cara, gênio. Porque as pessoas estão tomando decisão assim, né? Se não é dados, né? Cara, vocês estão desde 1999. Então, os dados, imagina, eu falo que os dados ali, né? Hoje ele é o petróleo. É petróleo, então, os dados. Então, a gente tem essa base. Lá atrás, quando comprou a Remate, quando comprou o Local, quando comprou o Ebazar, eram bases, eram dados. Ok, muita gente ali já nem existe mais, muita coisa mudou, mas o comportamento, né, a maneira como vai, a questão de dados em 25 anos, cara, isso é petróleo. É a mesma coisa, os dados hoje é como petróleo, e que eu olho com relação a uma coisa que pouco estão se falando e tem muito a ver com a minha profissão hoje. E que se eu pudesse dar dica para alguém, que era olhar muito isso. No mundo corporativo se fala muito sobre hard skills e soft skills, né? O cara que tem muita habilidade ali mais para o lado de dados e tal, e o cara, né, que tem mais a questão humana. Hoje em dia existe um termo chamado real skills, que são os skills, o skill real. O que é isso? Saber lidar com gente. Boa. Porque daqui a pouco o cara pode estar pensando assim, pô, o cara que ele sei lá, não sei fazer uma planilha, eu sou péssimo de mexer em Excel, essas coisas. Hoje você consegue terceirizar, daqui a um tempo você joga para ela vai fazer tudo. Exato. Agora, para aplicar isso, eu vou precisar de gente.
Total. Precisa de gente no tato, para pegar na mão, para falar com o cara. Então, acho que os dados é o petróleo hoje, e eu acho que você ser verdadeiro, você ser humano, você entender o que é o seu propósito, por que você ajuda as pessoas, você mesmo na Única. Por que vocês estão? É dinheiro? Não é só dinheiro. Eu vejo quando você fala com o cara, vê o cara, é óbvio que a gente também, eu aprendi isso com o tempo, que a gente não trabalha somente para viver de propósito. Não é assim, preciso de dinheiro, preciso comprar ração pro meu gato, preciso comprar. Então eu aprendi isso. Tem as nossas coisas, quer viver bem, quer viver no conforto. A gente quer dinheiro, dinheiro enfim. E traz felicidade sim. Mas eu acho que, né, a saúde, mas dinheiro traz felicidade sim. Só que eu acho que o que a gente olha muito é essa questão de ser verdadeiro. Pouca gente hoje está conseguindo lidar. Porque você pode ser um cara, aqui no Mercado Livre a gente fala muito isso, você pode ser um cara que entrega muito número. Tudo que você passar para ele vai te entregar número. Mas, cara, se eu entregar muito número, tem uma equipe de 8, e depois que eu entregar o número, ficaram 2, 6 morreram, você. Então não é o quê, é o como. Legal. Entendeu? Você tem que saber como fazer, como liderar, como tratar as pessoas, como você. Às vezes a gente perde um pouco a noção, né? Né? Mas você tem que se segurar e você tem que realmente saber lidar com gente. Lidar com gente, dados e uma equipe boa. Esse é, eu acho que a fórmula do Mercado Livre. A fórmula do beta contínuo. Do beta contínuo. Muito bom. Da gente chegar onde a gente chegou. Estamos chegando no finzinho, né? Vamos conselho final, mensagem final. Isso aí, aproveitar que ficou até agora, tendo essa enxurrada de insights, não só na parte de Mercado Livre, mas de vida, né? Porque a gente percebe que você também tem uma amostragem de conhecimento muito grande em todos os aspectos. Já tô na espera do livro já, hein? Não, exato. Com a promessa aqui, um compromisso. Uma vez uma pessoa mandou uma mensagem para mim falando assim, pô, você escreve muito livro técnico, muito livro falando sobre Mercado Livre, tem que escrever uma sobre o André Santos do Mercado Livre. Eu acredito que no Mercado Livre Experience desse ano, eu quero pedir para a galera, eu acho que não vai dar tempo de escrever esse livro esse ano, mas eu acho que dá para eu fazer uma palestra contando a minha história de 16 anos do André Santos do Mercado Livre, que eu acho que faz sentido. Vou pedir pro pessoal de Mela Experience para Com você. certeza. Não, com certeza. Acho que faz sentido. Quem tá acompanhando também aí, acho que ouvir isso, acho que do nosso lado, o Mercado Livre, como você falou, ele transformou minha vida, transforma a vida de diversas pessoas. Hoje a gente tem 90 só na Uni, né? Eu tenho 260 colaboradores em todos os nossos negócios. Eu tenho 90 diretamente na Uni, vamos para 120. Dos 120, são pelo menos aí 300 pessoas quando você leva para um nível de família. A gente tem um monte de vendedor que conosco estão diretamente ligados, que o Mercado Livre é o agente de transformação. É o canal que proporcionou para a gente, e aí eu falo isso para você, a liberdade. Porque no final de tudo, na minha visão, o que todo mundo quer é a liberdade. E a liberdade vem sim com o dinheiro, igual você falou. Ela vem, pô. A pessoa que tem R$50 na carteira tem muito menos liberdade de escolha do que uma pessoa que conseguiu. E o Meli tem esse poder. Pode ser o gari, o motoboy, o executivo, pode ser qualquer. A gente tem. Eu tenho o ex-motoboy, eu tenho o ex-pirueiro escolar, eu tenho o ex-desempregado, que foi pro Meli por uma necessidade para colocar, assim como eu tenho o ex-executivo top 5 de uma empresa que cansou e falou, quero ter meu próprio negócio, e o cara foi para onde? Mercado Livre. Então, acho que vocês conseguiram democratizar, sim, e continua democratizando, mas acho que foi o acesso lá atrás. O acesso não só à venda à compra também, que isso mostra os números de Nordeste, expansão, chegando onde quase nada chega e vocês indo entregar os produtos do outro lado. E a gente tem uma parada que vocês fizeram o papel de, além de democratizar, profissionalizar. Justo. Que também era necessário para a evolução, aonde a forma que era feita antigamente não podia mais. E aí doeu, lógico que doeu. Todos nós. Mas hoje a gente, eu mesmo olho, o negócio, cara, se eu fosse o Alezinho lá, que não controlava estoque, que queria ficar no Simples Nacional, que estava satisfeito com aquilo e achava. Então, acho que do meu lado, né, e a gente vai pedir o conselho dos vendedores, mas eu queria até que você deixasse um conselho, uma mensagem final para essa galera, antes do teu tchau, que eu quero que você passe rede social, onde te acompanha, onde te acha, endereço para presente, gente, Meli Cidade, André Santos, só colocar aí, pode mandar, ração para gato, pedinha do gato, areia, né? Chip, se alguém tiver um que não seja, que senão já tá usando lá, eu tô lá.
Nem sai, tadinho. Leandro que quer sair às vezes. Mas eu acho que do meu lado fica a gratidão também. Acho que na sua pessoa ao Mercado Livre e diretamente também a você, porque eu acho que você abriu portas para mim, como a Lê, e até hoje abre, né? A gente sabe todos os momentos do. Porra, eu sei que já, não no passado não muito distante, já teve do. Porra, eu te entendo, mas então acho que a gente criou essa liberdade hoje de você poder me aconselhar, assim como a gente está junto. E eu acho que você fez o papel de transformar na figura André, como na figura Mercado Livre, a vida de diversas pessoas, seja diretamente ou seja indiretamente. Então, tipo, antes da gente ir para o final, acho que queria ficar a minha gratidão ao André, Faça ao chorar, não. que você se tornou, que você é. Acredito que a gente tem muita coisa pela frente ainda a realizar. Então, antes de você deixar teu conselho final, eu queria que ficasse claro, que eu acho que a minha palavra não é só minha, é de muitas pessoas que você conhece e de muitos que você nem conhece, que hoje você é um agente de transformação, sim, da vida de diversas pessoas que você nem conhece e que num evento, às vezes, a pessoa fala assim, cara, tu mudou minha vida em 2019, você... É. O cara fala, tava comendo porcaria e agora tô bem, tô vivo. Então, parabéns. E obrigado. Obrigado. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, você também, que acompanhou, acho que toda essa minha trajetória. De novo, agora dia 7/7, eu faço 16 anos no Mercado Livre. Muito feliz de tudo que eu construí até aqui. Eu acho que muitas às vezes as pessoas me perguntam assim, André, já bateu em você alguma coisa do tipo assim, já deu? Eu já passei muitos momentos que já passou, que já bateu, já deu. Só que quando eu lembro da minha história, até onde eu cheguei, o que eu construí, e pode parecer para alguns que é hipocrisia, mas para quem me conhece sabe que não é. Quando eu sei que isso aqui vai continuar crescendo, independente de ser o André ou não aqui. Só que vai continuar crescendo, mas de novo, é o que estou falando. As pessoas, assim como os dados são importantes, os dados eles vão continuar acontecendo, ele é o petróleo do Mercado Livre, a tecnologia, mas pode ser que não tenha mais. Acho que eu não senti, mesmo momentos que parava já deu, e geralmente nunca era pelo Mercado Livre, era por pessoas, né? Então, eu volto de novo que tudo na vida são feitos por pessoas, são pessoas. Então, pode ser que um dia que eu saia, que eu não sinta que o ciclo ele fechou, pode ser que eu não tenha deixado alguns ritos, como você vendeu, que eu acho que já está na cabeça da galera. Pode ser que o Jadeu, se eu não tivesse ficado, estaria o aperto de mão e olhar no olho do vendedor. Não estaria. E você vê outras pessoas fazendo isso, esse legado. Acho que isso é mais importante. Dinheiro é importante, mas isso é mais importante que dinheiro. Você escutar as pessoas chegarem para você e falar assim: você mudou minha vida em 2019. E você falar: cara, não, assim, não é que eu mudei tua vida, você, 90% foi você. Né? Eu fui um agente ali, 90% foi você. Se não fosse você, nada tinha mudado. E obrigado por pagar meu salário. São os ritos e simbologias que eu fui criando ali junto com vocês, que vocês foram. Nada foi criado por mim, foram vocês mesmos, no dia a dia, conversando com um, conversando com outro, conversando com o vendedor, conversando com o consultor, vocês vão me dando insight. Então, acho que o Jadeu, ele não chegou ainda. Acredito que ele vai chegar, pode ser nos próximos 25 anos. Mas tudo na vida tem um momento para a gente também descansar. Mas no Jadeu ainda não chegou, acho que eu tenho que testar muito meu limite ainda aqui dentro. Acho que tem muita coisa para fazer, tem muita coisa. Quanto mais a gente corta o mato, mais ele cresce. Sempre é assim por aqui. E um conselho que eu queria deixar de novo é que nós somos uma empresa de tecnologia. Então sempre vai ser disruptivo, sempre vai ser desconcertante, sempre vai ser desconfortável, mas ao mesmo tempo é eletrizante, ao mesmo tempo é instigante, ao mesmo tempo dá vontade da gente acordar toda de manhã e falar, caramba, o que aconteceu agora? Mudou muita coisa no Mercado Livre, não acredito. Se a gente for olhar, isso é a vida, é muito gostoso, porque não tem um dia que a gente tem paz no Mercado Livre. Então, sim, é muito bom isso, porque o que eu falo de não ter paz é o seguinte, a gente não tem um dia que a gente olha e fala, não, né? Estranho, né? Tudo tranquilo, não, todo dia você muda. E acho que essa questão aí de olhar para a tecnologia, e uma coisa que o Stélio, ele me falou há um tempo atrás, eu pensei em sair do Mercado Livre para ir para a política. O Bruno Covas, na época, era vivo, e, enfim, tinha feito convite para sair para a política como vereador.
E o Stélio, no mesmo dia, praticamente, me ligou à tarde, e alguém contou alguma coisa para ele, e ele falou: quero falar com você na Felicidade na segunda-feira. Eu sentei para conversar com o Stélio, a gente tomando café, ele falou assim: ó, pessoas como você são extremamente políticas. No mundo corporativo se puxa tapete. Na política, se você for agora do jeito que eu era bocudo, né? Imagina. Se você for agora do jeito que você é para política, te mata. Aquilo foi muito marcante na minha vida. Eu acompanhei aquilo, então acho que o meu papel é um papel muito político. Acho que eu trabalho muito nesse lado político dentro do Mercado Livre. E aí foi um momento que eu pensei em sair de novo. Eu olhei e falei: não, mas a política que eu faço ela é outra, né? Então voltar para cá. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu acho que é essa, assim: acredite em você, acredite que, de novo, não é ser, em palavras do Stélio, não é ser o mais forte ou o mais fraco, é você ser um cara adaptável, eu sou um cara adaptável. Então, seja um cara adaptável o tempo inteiro. Hoje é um camaleão. Hoje eu sou embaixador, beleza. Amanhã eu sou diretor de Mercado Play, beleza, sou. Depois você é vice-presidente do Mercado Livre, sou. Então, assim, eu acho que e nunca sou, né? Estou. Porque eu acho que, de novo, quem me acompanha sabe que eu tenho muito isso de espiritualidade. Para mim, o sou só tem um que é Deus. E a gente sempre está, porque tudo aqui é passageiro, né? Porque, de novo, que chega os próximos 25 anos e aqui, o melhor está sempre chegando. É um prazer enorme, uma honra ter esse podcast contigo. É uma coisa que a gente gostaria há muito tempo, a gente estava tentando. Então, ter você com a gente para poder compartilhar sua história, trazer seu ponto de vista e o que você utilizou para chegar onde você chegou hoje e compartilhar com o público, que é o que você já vem fazendo desde o início. Na realidade, é uma honra de fato a gente fazer parte dessa história. Então, é o que eu ia comentar no final. E a gente tem aquela certeza, aquela confiança de poder falar que o melhor está chegando, que é isso que vocês vêm fazendo desde o início e até hoje, muito provavelmente. E vamos continuar. Vamos continuar. E o melhor tá sempre chegando. Andrezinho, antes da gente encerrar, te acompanhar. Cara, quero seguir o André, saber onde ele tá, saber das novidades. Sou vendedor, né? Quero acompanhar isso ou não, só sou fofoqueiro, só quero saber o que ele tá fazendo. Onde a gente acha, André? Instagram, @AndreSantosPlay. Esse é o meu oficial, que inclusive, não adianta o pessoal entrar lá, mandar DM falando: resolve isso aqui, porque não sou eu que respondo, chega direto para nosso atendimento, não sou eu que administro esse perfil. Então, eu não administro o perfil, é do Mercado Livre, mas é André Santos Play. O @Vendedores Mercado Livre, que é um também voltado mais para vendedores, o meu é mais para o papel de embaixador do site, enfim, falar de outros temas também, mas falo muita coisa de venda. E o nosso canal no YouTube, Central de Vendedores também, que você colocar lá, você vai seguir, tem uma lei, bastante gente. Então, seguir a gente aí nas redes sociais. Boa, e aí vamos encerrar com o que é o melhor? Sempre chegando. Sempre chegando. Boa.